27 de março de 2023. Enquanto o holograma do lendário comediante Mussum sorria e erguia um copo de cerveja em comerciais de televisão por todo o país, um tribunal recebia um documento capaz de silenciar fábricas inteiras. Um pedido de recuperação judicial esmagador, revelando uma dívida superior a 4,2 bilhões de reais. O que havia começado como o sonho de uma família tornou-se um pesadelo corporativo. Em seu ápice, a Cacildes foi um verdadeiro fenômeno nacional. Nascida do amor de um filho para eternizar o legado de seu pai, ela deixou de ser uma joia artesanal, disputada a dedo para inundar as prateleiras de todos os supermercados do Brasil. Parecia o auge absoluto. Contudo, o preço dessa expansão foi fatal. Onde antes havia cuidado e a paixão pela verdadeira cerveja, restaram apenas linhas de produção, operando sob a sombra da incerteza, funcionários temendo pelo amanhã e uma herança cultural aprisionada em meio a brutais batalhas judiciais. Como uma marca que carregava a alma e a alegria genuína do artista mais amado do Brasil, acabou sendo arrastada para o abismo financeiro por um império industrial em ruínas. Esta não é apenas uma história sobre o mercado de bebidas, números ou falências. É o retrato cruel do que acontece quando uma herança cultural inestimável é engolida por uma engrenagem corporativa insaciável. O preço de vender uma história para a grande indústria. Bem-vindos ao trágico destino da Cacildes e à queda do Grupo Petrópolis. No coração da cultura popular brasileira, poucos nomes ecoam com tanta força, carisma e carinho quanto o de Antônio Carlos Bernardes Gomes. Para uma nação inteira, ele era eternamente Mussum. Nascido no Morro da Cachoeirinha, no Rio de Janeiro, ele não foi apenas um dos maiores comediantes da história do país como estrela dos Trapalhões, mas também um músico genial com o grupo Os Originais do Samba e um símbolo vivo e pulsante da autêntica alegria carioca. Mussum criou um dialeto próprio, adicionando o famoso is ao final das palavras, forjando um vocabulário que o Brasil adotou como seu. Contudo, além das câmeras de televisão e dos palcos de samba, havia uma paixão específica que marcava profundamente sua persona: a sua inseparável biritis. A cerveja não era apenas uma bebida para Mussum, era um agregador social, um elemento sagrado de celebração comunitária e o combustível genuíno de suas piadas mais memoráveis. Quase 2 décadas após a sua morte prematura em 1994, a saudade ainda pairava pesadamente sobre o país. O sorriso largo do sambista fazia falta em um Brasil que mudava rapidamente. Foi exatamente nesse cenário de profunda nostalgia e reverência que seu filho, Sandro Gomes, ao lado dos amigos e sócios Diogo Melo e Leonardo da Costa, tomou uma decisão que mudaria a trajetória do mercado de bebidas. Em 2013, eles entenderam que era hora de transformar essa memória coletiva em algo tangível. Eles não queriam apenas lançar um produto de prateleira. Eles queriam engarrafar uma homenagem. Assim nasceu a Braçaria Ampolis. O próprio nome era uma carta de amor, uma referência direta e bem-humorada à forma como o comediante chamava carinhosamente uma garrafa de cerveja. A ampola virou Ampolis. A missão da empresa era clara, mas o peso da responsabilidade era esmagador. Como honrar a imagem de um ícone nacional, quase sagrado para o povo, sem que isso soasse apenas como uma exploração comercial barata de sua figura? A resposta para esse dilema ético e emocional estava na busca pela qualidade absoluta. Naquela época, o mercado de cervejas artesanais no Brasil ainda engatinhava, sendo esmagadoramente dominado por gigantes industriais que vendiam cervejas padronizadas, aguadas e de produção em massa. A Braçaria Ampolis decidiu, desde o primeiro dia, remar contra essa maré industrial. Eles se recusaram terminantemente a simplesmente colar o rosto de Mussum em uma bebida medíocre. O desenvolvimento do primeiro rótulo, batizado de Biritis, uma cerveja do estilo Vienna Lager, foi um processo meticuloso e obsessivo. Foram noites em claro, testes exaustivos de receitas
e uma busca incessante pelos melhores maltes e lúpulos disponíveis. Sandro sabia perfeitamente que a crítica seria implacável. Se a cerveja fosse ruim, eles não estariam apenas falhando como jovens empresários, estariam cometendo o pecado imperdoável de manchar o nome e o legado do pai. A tensão nos bastidores das primeiras braçagens era palpável. Cada tanque fervendo era acompanhado por um misto de esperança infantil e ansiedade corporativa. A cerveja precisava ter alma, precisava ter ritmo de samba, precisava ser digna do exigente paladar de Antônio Carlos. A atenção aos detalhes ia muito além do líquido acobreado. A identidade visual da Ampolles foi concebida para ser um tributo visual à história da boemia carioca. O rótulo trazia o sorriso inconfundível de Mussum, desenhado com traços artísticos elegantes, envolto em cores vibrantes que celebravam secretamente a Estação Primeira de Mangueira, sua escola de samba do coração. Quando as primeiras garrafas começaram a sair da modesta linha de produção terceirizada, elas não eram apenas recipientes de vidro, eram cápsulas do tempo. Para Sandro Gomes, ver a birites finalizada, pronta para ser servida, era como ter a chance de abraçar o pai mais uma vez. A fundação da Ampolles não foi um mero ato de empreendedorismo moderno. Foi, em sua essência, um ato de luto, de cura e de celebração eterna. O lançamento oficial, ocorrido em meados de 2013, foi o verdadeiro teste de fogo. Inicialmente distribuída a conta-gotas, apenas em alguns bares altamente selecionados do Rio de Janeiro e de São Paulo, a expectativa de vendas era conservadora. No entanto, o que aconteceu nas semanas seguintes desafiou todas as projeções de mercado. Não houve necessidade de campanhas de marketing milionárias ou anúncios em horário nobre. A conexão emocional visceral do brasileiro com o Mussum fez o trabalho sozinha. As prateleiras dos bares esvaziavam em questão de horas após serem abastecidas. As pessoas não compravam apenas para beber. Muitas compravam para guardar a garrafa intacta como um troféu afetivo, um souvenir de um tempo mais simples e feliz de suas próprias vidas. E o mais importante, o primeiro gole trazia um sorriso genuíno de aprovação. A cerveja era de fato excelente. A crítica especializada do nascente mercado artesanal elogiou publicamente a complexidade, o aroma e o equilíbrio da birites. A promessa de qualidade, feita em nome do pai, havia sido rigorosamente cumprida. O sucesso inicial estrondoso da Braçaria Ampolles provou que havia um espaço gigantesco no Brasil para uma marca que unisse a cultura pop afetiva com a verdadeira revolução da cerveja artesanal. Eles haviam conseguido o impossível: materializar o carisma inigualável de um dos maiores artistas do país em uma receita complexa de malte e lúpulo. O legado estava seguro. A fundação de um pequeno e orgulhoso império havia sido estabelecida não sobre planilhas de lucro agressivo, mas sobre o respeito profundo à memória. Contudo, esse êxito imediato trouxe consigo o primeiro e mais perigoso dilema para os fundadores. Eles haviam acendido um farol brilhante que atraiu a atenção de milhares de consumidores sedentos. A joia artesanal começava a pulsar forte e o Brasil inteiro queria um gole. Mas, nos bastidores das pequenas cervejarias parceiras, a pressão para não deixar o copo secar começava a ditar um novo ritmo. Um ritmo que exigiria sacrifícios. A aceitação explosiva da Biritz foi apenas o prelúdio de um fenômeno cultural e comercial ainda maior. Embora a Vienna Lager tenha conquistado o respeito dos críticos e dos amantes da cerveja artesanal com sua complexidade acobreada, os fundadores da Braçaria Ampolles sabiam que precisavam de algo que dialogasse ainda mais profundamente com a alma do brasileiro comum. Mussum, em sua essência, era a voz do boteco, o rei da roda de samba, o homem que pedia um copo americano gelado sob o sol escaldante do Rio de Janeiro. A Biritz era a homenagem de gala. Agora, o Brasil precisava da homenagem do dia a dia. Foi com essa visão clara que, em 2014, a Ampolles lançou sua segunda criação, uma cerveja que carregaria a palavra mais icônica do vasto vocabulário do comediante, Cacildes. Tratava-se de uma Premium American Lager,
Puro malte, leve, refrescante, de coloração dourada e feita sob medida para o clima tropical do país. Diferente das cervejas de massa que dominavam hegemonicamente o mercado, frequentemente diluídas com cereais não maltados como milho e arroz para baratear custos, a Cacildes surgiu como uma declaração de qualidade e respeito ao consumidor. O rótulo era um espetáculo à parte. Brilhava em amarelo e preto, ostentando o rosto eternizado de Mussum com um sorriso cativante, que parecia convidar quem a segurasse para uma conversa fiada na esquina. Quando a Cacildes chegou às prateleiras e aos balcões, a reação não foi apenas comercial, foi visceral e passional. O nome Cacildes era, por si só, uma senha universal para a alegria. Pedir uma garrafa no bar era invariavelmente acompanhado de um sorriso, de um brinde efusivo ou de uma imitação saudosa dos trejeitos do humorista. A marca transcendia o líquido. A Ampolis havia engarrafado a autêntica carioquice, o espírito resiliente e festivo de um povo que sempre encontrou no riso a sua maior força para enfrentar as adversidades diárias. Nas redes sociais, que ainda consolidavam seu poder de influência na época, as fotos com a garrafa dourada viralizaram de forma orgânica e assustadora. Não havia ator contratado ou cachê milionário de marketing que pudesse superar o poder avassalador da nostalgia genuína. Durante essa fase inicial, que pode ser considerada a era de ouro da Ampolis, a alma da marca estava perfeitamente preservada e protegida. Sandro Gomes, Diogo Melo e Leonardo da Costa operavam com um controle rigoroso, quase obsessivo, sobre cada lote fabricado. Trabalhando no modelo de cervejaria cigana, um termo da indústria usado para marcas que não possuem fábrica própria e alugam o tempo ocioso e os equipamentos de outras cervejarias artesanais, os fundadores acompanhavam a produção de muito perto. Eles conheciam os mestres cervejeiros pelo nome, debatiam as temperaturas de fermentação e garantiam que a Cacildes mantivesse seu amargor leve e seu final seco característico. O orgulho dentro da empresa era imensurável. Eles não apenas haviam criado um negócio altamente lucrativo, eles haviam resgatado a dignidade da cerveja brasileira enquanto celebravam um herói negro, vindo da favela da Cachoeirinha que havia conquistado a nação com seu talento. A Ampolis começou a marcar presença forte em festivais de cerveja artesanal, acumulando elogios, recebendo prêmios e consolidando-se como um case de sucesso absoluto no universo do empreendedorismo e do branding. O faturamento crescia em progressão geométrica. Onde quer que a van de entregas da Ampolis estacionasse, formava-se rapidamente uma fila de donos de bares implorando para garantir o estoque do fim de semana. Era um sonho materializado. A herança afetiva estava gerando frutos reais, sustentando famílias e democratizando uma cerveja de alta qualidade para um público que antes só tinha acesso a marcas pasteurizadas e sem personalidade. No entanto, o sucesso avassalador carrega em si uma armadilha perigosa, especialmente no implacável mercado de bens de consumo de alto giro. O que começou como uma bênção extraordinária rapidamente se transformou em uma crise de crescimento angustiante. A Cacildes tornou-se tão estupendamente popular que a demanda engoliu de forma violenta a capacidade de produção. Os pequenos e médios tanques das cervejarias parceiras não eram mais suficientes para abastecer sequer a capital fluminense. Os distribuidores começaram a reclamar agressivamente da constante ruptura de produto. Clientes viajavam quilômetros apenas para descobrir que os estoques das distribuidoras haviam se esgotado em questão de horas. A Braçaria Ampolis havia batido com força no teto de vidro do mercado artesanal. Para um produto de nicho ultra exclusivo, a escassez constante pode até ser considerada um charme ou uma ferramenta de marketing. Mas para uma marca carismática que aspirava legitimamente ser a cerveja do Brasil, as prateleiras vazias eram uma sentença de morte lenta. Se eles não conseguissem colocar a garrafa dourada na mão do consumidor no momento exato em que ele a desejasse, as grandes cervejarias tomariam aquele espaço em segundos, e a rara onda de tração conquistada fatalmente se dissiparia. Sandro, Diogo e Leonardo viram-se diante de uma encruzilhada brutal, o maior pesadelo
e, ao mesmo tempo, o maior desejo de todo fundador de sucesso: manter-se pequeno, artesanal, seguro e estritamente fiel às raízes limitadas, aceitando que a Cacildes seria para sempre um produto escasso e restrito regionalmente. Ou dar o salto amedrontador, escuro e sem garantias para a produção em larga escala. O sonho deles era que todo brasileiro, de norte a sul do país, pudesse erguer um brinde ao Mussum. Mas escalar a produção a esse nível significava abandonar a segurança controlada dos tanques artesanais e descer para a arena sangrenta dos gigantes da indústria de bebidas. Eles precisavam de um volume astronômico, precisavam de uma logística nacional impecável, precisavam de uma máquina industrial capaz de produzir milhões de litros por mês de forma padronizada. Em suma, eles precisavam de um parceiro de peso. O que os fundadores não sabiam era que, ao estender a mão para a grande indústria em busca da salvação da expansão, eles estavam prestes a assinar um pacto que alteraria irreversivelmente o DNA da Cacildes. O copo, de fato, estava prestes a transbordar para todo o Brasil, mas o gosto daquele líquido estava com os dias contados. A asfixia provocada pelo próprio sucesso é um dos fenômenos mais cruéis do mundo dos negócios. Para a Braçaria Ampolles, o ano de 2017 representou o ápice dessa agonia de crescimento. A Cacildes não era mais apenas uma cerveja simpática do Rio de Janeiro. Ela havia se transformado em um fenômeno cultural exigido em todos os cantos do país. Contudo, a matemática da produção artesanal cigana era implacável e simplesmente não fechava. Os fundadores passavam mais tempo pedindo desculpas aos distribuidores por atrasos e prateleiras vazias do que celebrando suas vitórias. Caminhões aguardavam em pátios de pequenas cervejarias terceirizadas, enquanto o produto sequer havia terminado seu tempo de maturação. A escassez, que antes conferia uma aura de exclusividade, agora gerava frustração no consumidor e abria espaço para que marcas concorrentes ocupassem as torneiras e geladeiras dos bares. Sandro Gomes, Diogo Melo e Leonardo da Costa sabiam que o modelo de negócios original havia chegado ao seu limite absoluto. Eles estavam a bordo de um pequeno e ágil veleiro que, de repente, foi lançado no meio de um oceano tempestuoso de demanda nacional. Para sobreviver e, mais importante, para cumprir o sonho de colocar a homenagem a Mussum nas mãos de cada brasileiro, eles precisavam de um navio muito maior. Eles precisavam de escala industrial, logística de ponta, frotas infindáveis de caminhões e, acima de tudo, uma injeção de capital massiva. Foi exatamente nesse cenário de estrangulamento operacional que os olhares da Ampolles se cruzaram com os do Grupo Petrópolis. O Grupo Petrópolis não era um jogador qualquer, era um verdadeiro titã. Dona de marcas onipresentes como Itaipava, Petra e Crystal, a companhia ostentava o título de terceira maior cervejaria do Brasil, operando complexos fabris gigantescos e possuindo uma das redes de distribuição mais capilarizadas da América Latina. Para o grupo, a Ampolles representava o ativo perfeito, uma marca com apelo emocional inigualável, alto valor agregado e uma base de consumidores apaixonada, algo que os rótulos de massa da Petrópolis, frequentemente associados apenas a preço baixo, lutavam para conquistar. Para Ampolles, a Petrópolis era a chave mágica que abriria as portas de centenas de milhares de pontos de venda, do boteco de esquina na periferia aos maiores hipermercados do país. As negociações foram intensas, marcadas pelo choque frontal de dois mundos completamente distintos. De um lado, três amigos motivados pela emoção, pelo legado familiar e pela obsessão pela qualidade artesanal. Do outro, executivos de terno e gravata, planilhas de rentabilidade, projeções de volume e a frieza cortante de uma das indústrias mais predatórias do mundo. A promessa colocada sobre a mesa de reuniões era sedutora, quase irrecusável. O Grupo Petrópolis assumiria a produção e a distribuição nacional da Cacildes, injetando milhões em marketing e expansão, enquanto os fundadores da Ampolles manteriam o controle sobre o DNA, a comunicação e a essência da marca. Em teoria, era o casamento perfeito entre a alma artesanal e o músculo industrial. O aperto de mão selou um acordo histórico no mercado de bebidas brasileiro. A Braçaria Ampolles, nascida de uma saudade íntima e braçada em pequenos tanques,
agora fazia parte do portfólio de um império bilionário. A euforia tomou conta dos fundadores. O problema da falta de estoque estava definitivamente resolvido. O Brasil inteiro, finalmente, beberia Cacildes. O que eles não podiam prever, enquanto brindavam a nova parceria, era que aquele mesmo aperto de mão também acionava o cronômetro para a desconfiguração irreversível de tudo o que haviam construído. A integração da Ampolis ao gigantesco maquinário do Grupo Petrópolis não foi um processo imediato ou violento. Foi uma transição lenta, silenciosa e anestesiante. A primeira e mais radical mudança ocorreu na geografia da produção. Os pequenos lotes supervisionados de perto por Sandro e seus sócios em cervejarias ciganas deram lugar às colossais panelas de fervura das mega fábricas da Petrópolis, localizadas em cidades como Boituva, SP, e Alagoinhas, GBA. Estamos falando de uma transição de tanques que produziam alguns milhares de litros para silos industriais capazes de jorrar milhões de hectolitros ininterruptamente. A princípio, o ganho de escala parecia um milagre logístico. A Cacildes começou a brotar em hipermercados, lojas de conveniência e redes atacadistas de ponta a ponta no mapa do Brasil. As embalagens ganharam novos formatos, incluindo as populares latas que permitiam uma penetração ainda maior no consumo doméstico e em eventos de grande porte. Os relatórios de vendas que chegavam às mãos dos fundadores mostravam curvas de crescimento vertiginosas, números que teriam sido absolutamente inatingíveis no modelo de negócios anterior. Contudo, por trás dos gráficos ascendentes, uma mudança profunda na dinâmica de poder estava em curso. Dentro de uma corporação do tamanho do Grupo Petrópolis, uma cerveja não é tratada como um tributo emocional ou uma obra de arte. Ela é um SKU, Stock Keeping Unit, um código de barras em uma planilha de rentabilidade que precisa girar rápido e justificar o espaço que ocupa nos caminhões de entrega. As conversas, antes centradas na seleção dos melhores lúpulos ou no tempo ideal de maturação, foram gradativamente substituídas por debates sobre otimização de custos, margem de contribuição, EBITDA e market share. Sandro, Diogo e Leonardo, embora ainda fossem os rostos e os guardiões da marca perante o público, começaram a perceber que suas vozes estavam se tornando perigosamente baixas dentro das salas de conselho da diretoria. Eles haviam trocado a liberdade absoluta de sua pequena empresa pela segurança burocrática de um gigante corporativo. A alma da Ampolis, outrora protegida a sete chaves, agora estava à mercê de engenheiros de produção, cujo principal objetivo não era a perfeição do sabor, mas sim a eficiência extrema da linha de engarrafamento. O dilema moral começou a pesar. Como manter a narrativa de uma cerveja com coração quando ela passa a ser produzida nas mesmas tubulações de aço inoxidável que despejam milhões de litros de cerveja de massa todos os dias? A essência do que fazia a Cacildes ser especial estava sendo diluída, não apenas nos tanques, mas na própria estrutura de decisão da empresa. Os fundadores, que antes conheciam pelo nome os motoristas que entregavam seus barris, agora precisavam agendar reuniões com vice-presidentes para aprovar uma simples mudança no rótulo. O aperto de mão com o gigante havia, inegavelmente, salvado a Cacildes do estrangulamento operacional, catapultando-a para uma era de prosperidade financeira aparente. Mas a semente da perda de controle havia sido plantada. A Ampolis não pertencia mais apenas à memória de Mussum ou ao esforço de seus criadores. Ela agora era uma engrenagem vital, porém vulnerável, dentro de uma máquina monstruosa. E o pior, essa máquina começava a dar seus primeiros e imperceptíveis sinais de que estava prestes a entrar em colapso. Com o maquinário logístico e produtivo do Grupo Petrópolis operando a todo vapor, a Braçaria Ampolis experimentou pela primeira vez o que significava ter acesso a um orçamento de marketing virtualmente infinito. A transição das pequenas cervejarias ciganas para as megafábricas não apenas resolveu o problema de distribuição, mas também liberou uma torrente de recursos financeiros para catapultar a imagem da marca a um patamar que poucas cervejas brasileiras já haviam alcançado. O objetivo dos executivos da Petrópolis era claro. Cacildes não seria mais apenas uma curiosidade afetiva do Sudeste. Ela seria transformada em um fenômeno de massas.
uma verdadeira potência comercial capaz de bater de frente com as linhas premium das maiores cervejarias do mundo. O ápice dessa ambição materializou-se em 2019, através de uma das campanhas publicitárias mais ousadas, caras e emocionalmente arrebatadoras da história da televisão brasileira. Se Mussum era a alma da cerveja, o Grupo Petrópolis decidiu que era hora de trazê-lo de volta à vida. Utilizando tecnologia de ponta em efeitos visuais e inteligência artificial, a campanha recriou Antônio Carlos Bernardes Gomes em forma de um holograma de altíssima resolução. Quando o comercial foi ao ar no horário nobre, o impacto no público foi uma catarse coletiva. Ali estava Mussum, com seu sorriso largo e inconfundível, encostado no balcão de um bar moderno, interagindo com músicos contemporâneos, erguendo uma garrafa dourada de Cacildis e brindando com o país inteiro. Ver o ídolo vivo novamente, falando seu inesquecível dialeto e celebrando o produto criado por seu próprio filho, atingiu o coração dos brasileiros de uma forma devastadora. As redes sociais explodiram. O comercial não era pulado no YouTube. Era procurado, compartilhado e assistido repetidas vezes. Muitas vezes com lágrimas nos olhos dos espectadores mais nostálgicos. O resultado comercial dessa ressurreição digital foi imediato e astronômico. A Cacildes tornou-se a menina dos olhos do varejo. Onde quer que se olhasse, dos outdoors nas grandes avenidas de São Paulo, aos comerciais nos intervalos dos campeonatos de futebol, a garrafa com o rosto de Mussum estava lá. As vendas dispararam a níveis que deixavam até os diretores mais otimistas da Petrópolis perplexos. A cerveja rompeu a barreira dos bares especializados e passou a dominar ilhas inteiras de supermercados, vendida em fardos de latas para churrascos de fim de semana de milhões de famílias. Para Sandro Gomes e seus sócios, aquele parecia ser o triunfo definitivo. O sonho havia se concretizado em uma escala monumental. O legado do pai estava imortalizado não apenas na memória, mas no topo absoluto do mercado de consumo do Brasil. Eles caminhavam por um mar de prosperidade, onde os relatórios mensais exibiam lucros recordes e a expansão parecia não ter limites. No entanto, o brilho ofuscante dos hologramas e dos milhões de reais investidos em publicidade servia também a um propósito mais sombrio. Ele cegava o mercado, e os próprios fundadores da Ampolis, para as profundas e perigosas rachaduras estruturais que começavam a se espalhar pelas fundações do império que o sustentava. Enquanto o Brasil brindava alegremente com o holograma de Mussum, a realidade física, pesada e brutal do lado de dentro dos portões do Grupo Petrópolis, contava uma história diametralmente oposta. Para sustentar a ilusão de prosperidade infinita e atender à demanda colossal gerada pelas campanhas de marketing, as engrenagens industriais da companhia estavam sendo levadas a um nível de estresse perigoso. Produzir milhões de hectolitros de Cacildes exigia espaço, tempo e recursos que o maquinário da empresa lutava para equilibrar. O Grupo Petrópolis, apesar de seu tamanho colossal, vivia uma guerra de trincheiras silenciosa e sangrenta. O mercado cervejeiro brasileiro é um dos mais agressivos do planeta. Um duopólio prático dominado de um lado pelo poderio quase monopolista da Ambev, dona de Skol, Brahma e Antártica, e do outro, pelo avanço implacável do Grupo Heineken. Para sobreviver, espremida entre esses dois leviatãs globais, a Petrópolis havia adotado, nos anos anteriores, uma estratégia de expansão baseada em alavancagem financeira extrema. Eles construíram novas e gigantescas fábricas, como a unidade de Uberaba, em Minas Gerais, contraindo dívidas bilionárias com a esperança de que o aumento contínuo, no volume de vendas, pagasse a conta no futuro. A Cacildes havia sido inserida no portfólio da companhia exatamente para ser um escudo premium nessa guerra. Com uma margem de lucro teoricamente maior do que a da popular Itaipava, a cerveja em homenagem a Mussum deveria injetar oxigênio financeiro no caixa da empresa. O problema é que a infraestrutura começou a ceder sob o próprio peso. Para escoar os volumes faraônicos projetados, a Petrópolis começou a pressionar as linhas de produção. Aos poucos, os rigores de qualidade técnica e os tempos de maturação necessários para uma autêntica cerveja
Puro Malte começaram a colidir violentamente com as metas irreais de produtividade impostas pelos diretores financeiros da matriz. Os primeiros sinais de fadiga tornaram-se visíveis nos bastidores. Fornecedores essenciais do Grupo Petrópolis começaram a relatar atrasos pontuais nos pagamentos. Executivos da alta gestão cobravam dos engenheiros de produção cortes drásticos nos custos operacionais. A pressão por baratear o custo por litro, CPL, atingiu o núcleo da produção da Cacildes. Se a cerveja estava vendendo tanto, a lógica corporativa ditava que seu custo de produção precisava ser esmagado para maximizar a rentabilidade e ajudar a cobrir o gigantesco rombo de dívidas que a Petrópolis acumulava em sua guerra fria contra a Ambev. Os fundadores da Ampolis, que antes supervisionavam cada braçada de malte nas pequenas cervejarias, agora se viam reduzidos a meros espectadores de um sistema industrial mastodôntico e impessoal. Eles notavam a tensão nas reuniões de diretoria, os cortes de verba repentinos para melhorias técnicas e a ansiedade silenciosa dos gerentes de fábrica. A campanha do holograma havia sido o ápice visual do sucesso, mas também marcou o momento exato em que a Cacildes deixou de ser um produto protegido por seus criadores para se tornar um soldado raso e vulnerável, marchando na linha de frente de um exército corporativo que secretamente já estava ficando sem munição. A quantidade havia finalmente vencido a qualidade, e o preço dessa derrota estava prestes a chegar às garrafas. Há uma regra não escrita, porém implacável, na história do capitalismo industrial. Quando o volume de produção aumenta de forma exponencial e desenfreada, a primeira vítima a ser sacrificada no altar do lucro é a essência do produto. Enquanto as campanhas publicitárias milionárias e os hologramas deslumbrantes projetavam a imagem de uma marca vibrante e bem-sucedida, o líquido dentro das garrafas douradas começava a contar uma história radicalmente diferente. A transição das pequenas cervejarias ciganas para as colossais linhas de envase do Grupo Petrópolis exigiu um pedágio invisível, pago não em dinheiro, mas na própria alma da Cacildes. A cerveja artesanal, por definição, é uma refém voluntária do tempo. O processo de fermentação e maturação de uma autêntica cerveja, puro malte, exige semanas de repouso meticuloso em tanques com temperatura controlada, permitindo que os sabores se desenvolvam, que os aromas dos lúpulos se assentem e que as impurezas naturais decantem. Contudo, para uma mega fábrica projetada para faturar bilhões, o tempo não é um aliado artesanal. O tempo é o inimigo número 1 da margem de lucro. Manter um tanque ocupado por 30 dias significa que aquele mesmo recipiente não está gerando dinheiro. Sob a pressão esmagadora de cortar custos e aumentar o volume de entrega para os supermercados, a engenharia de produção do Grupo Petrópolis começou a alterar silenciosamente o DNA da Cacildes. Os processos foram acelerados. Ingredientes importados de alta qualidade, que garantiam o amargor equilibrado e o final seco da receita original, foram gradativamente substituídos por equivalentes mais baratos e fáceis de escalar. Práticas industriais como o High Gravity, onde a cerveja é fabricada de forma extremamente concentrada e posteriormente diluída com água gaseificada pouco antes do envase para render mais, começaram a padronizar o sabor para baixo. A Cacildes estava, gota a gota, perdendo sua complexidade para se transformar em apenas mais uma cerveja comercial, aguada, travestida por um rótulo premium. Para Sandro Gomes, Diogo Melo e Leonardo da Costa, assistir a essa metamorfose foi uma experiência de agonia silenciosa. Os fundadores da braçaria Ampolis, que outrora provavam cada lote antes de autorizar a venda, agora se viam diante de um muro de concreto corporativo. Quando tentavam intervir, apontando que a cerveja estava perdendo corpo ou que o aroma havia desaparecido, eles eram recebidos em salas de reunião gélidas, decoradas com gráficos de desempenho. Do outro lado da mesa, diretores financeiros e engenheiros de produção justificavam as alterações com a frieza cortante das planilhas. Uma economia de apenas 2 centavos por litro, multiplicada por milhões de hectolitros mensais, representava uma injeção de milhões de reais no caixa da empresa. A dor de Sandro era particularmente profunda.
Ele não estava apenas defendendo uma marca de cerveja, ele estava defendendo o nome e o rosto do próprio pai. Ver a imagem sorridente de Mussum estampada em um produto que estava se tornando medíocre era uma traição à promessa fundamental que deu origem a Ampolles. Mas a dura realidade das fusões e aquisições corporativas cobrava seu preço. Como acionistas minoritários dentro da estrutura monstruosa do Grupo Petrópolis, os fundadores haviam perdido o poder de veto. Suas vozes apaixonadas eram facilmente abafadas pelo estrondo ensurdecedor das linhas de produção que precisavam girar 24 horas por dia para pagar as dívidas da matriz. O mercado, no entanto, não é cego, e o paladar do consumidor não pode ser enganado para sempre apenas com comerciais nostálgicos. A primeira onda de rejeição veio exatamente daqueles que haviam construído a fama da marca. A comunidade de entusiastas de cervejas artesanais e os clientes de primeira hora. Nos aplicativos de avaliação de cerveja, fóruns online e caixas de comentários do Instagram, as reclamações começaram a se acumular, mudando drasticamente o tom das conversas em torno da marca. As mensagens, antes repletas de elogios, transformaram-se em lamentações amargas. A Cacildes não é mais a mesma. O sabor ficou metálico, virou água com gás. A confiança, um ativo intangível que a Ampolles levou anos para construir tijolo por tijolo, através do respeito ao legado de Mussum, começou a desmoronar na velocidade de um clique. O público mais exigente abandonou a marca, sentindo-se traído por aquilo que viam como a clássica história da pequena empresa legal que se vendeu ao sistema e arruinou seu produto. Embora o grande público dos hipermercados ainda comprasse a cerveja, devido ao forte apelo do marketing, a aura de exclusividade e excelência havia se evaporado. A Cacildes tornou-se um produto oco, uma embalagem brilhante e afetiva que escondia um líquido sem personalidade. Esse esvaziamento da identidade da marca não poderia ter acontecido em um momento pior. Enquanto os executivos lutavam para extrair até o último centavo de lucro, espremendo a qualidade da cerveja de Mussum, eles ignoravam que a estrutura inteira do Grupo Petrópolis estava apodrecendo por dentro. A corrupção do produto era apenas o sintoma visível de uma doença muito mais grave e sistêmica. O castelo de cartas financeiro que sustentava as megafábricas, os hologramas e a agressiva expansão nacional estava prestes a desabar de forma espetacular, ameaçando arrastar a herança cultural da Ampolles para o fundo de um abismo contábil sem precedentes. Para compreender a magnitude da tragédia que em breve engoliria a Cacildes, é preciso primeiro desviar os olhos do brilho das garrafas e olhar friamente para os labirintos contábeis do gigante que a controlava. O Grupo Petrópolis não estava apenas atravessando uma fase de turbulência comercial. A companhia caminhava de olhos vendados em direção a um dos maiores precipícios financeiros da história recente da indústria brasileira. A ambição desmedida de conquistar o território nacional através da construção desenfreada de megafábricas havia criado um leviatã corporativo que precisava ser alimentado, diariamente, com rios inesgotáveis de capital. A estratégia de expansão da companhia foi construída sobre uma fundação extremamente frágil: a alavancagem agressiva. O Grupo Petrópolis tomou bilhões de reais em empréstimos bancários, apostando que o crescimento contínuo do consumo de cerveja pagaria os juros exorbitantes e amortizaria o principal. Contudo, o mundo real raramente obedece às projeções otimistas das planilhas de Excel. Quando a pandemia global de Covid-19 atingiu o Brasil no início de 2020, o fechamento abrupto de bares, restaurantes e casas de shows pulverizou subitamente a principal artéria de escoamento e lucro da empresa. Como se o choque de demanda não fosse suficiente, o cenário macroeconômico global transformou-se em uma tempestade perfeita contra o caixa da cervejaria. Os custos das matérias-primas essenciais dispararam no mercado internacional. O preço do malte de cevada importado, do alumínio para as latas, do vidro para as garrafas e, sobretudo, do combustível necessário para movimentar a colossal frota de caminhões da frota do grupo, atingiram patamares históricos. Simultaneamente, para combater a inflação crescente, o Banco Central do Brasil iniciou um ciclo implacável de alta na taxa básica de juros,
Selic. Para uma empresa saudável, juros altos são um obstáculo. Para uma empresa altamente endividada como o Grupo Petrópolis, eles representam uma sentença de morte matemática. A dívida da companhia começou a se multiplicar de forma autônoma e incontrolável, transformando-se em uma bola de neve que rapidamente ultrapassou a marca aterrorizante de 4,2 bilhões de reais. A guerra de preços nos supermercados contra a Ambev e a Heineken impedia o repasse integral desses custos crescentes para o consumidor final. A Petrópolis estava vendendo cerveja não para lucrar, mas para gerar o fluxo de caixa diário desesperadoramente necessário para pagar os juros aos bancos e impedir a execução imediata de suas garantias. O império estava oco por dentro. Não demorou para que a hemorragia financeira vazasse das planilhas da alta diretoria e inundasse o chão de fábrica, desencadeando um efeito dominó de proporções catastróficas. Quando um conglomerado do tamanho do Grupo Petrópolis começa a ficar sem oxigênio no caixa, os primeiros a sufocar são os elos invisíveis, mas vitais, da cadeia de suprimentos. Os sinais do colapso industrial começaram com atrasos graduais. Primeiro, faturas de 30 dias passaram a ser pagas em 60, depois, em 90. Fornecedores essenciais, desde multinacionais de insumos agrícolas até pequenas transportadoras regionais, começaram a perder a paciência e a confiança. A resposta do mercado foi brutal e imediata. O crédito secou. Caminhões carregados de malte, lúpulo e embalagens começaram a ser bloqueados nas portarias das megafábricas de Boituva e Alagoinhas. Fornecedores exigiam pagamento à vista para descarregar, um dinheiro que o Grupo Petrópolis simplesmente não tinha mais em caixa. Sem matéria-prima, o coração metálico do império começou a falhar. As imensas linhas de produção, projetadas para operar ininterruptamente, engarrafando milhares de litros por minuto, começaram a sofrer paradas não programadas. A ociosidade fabril é um câncer letal para indústrias de alto volume. Os custos fixos continuam devorando recursos enquanto nenhuma gota de cerveja sai para gerar receita. Nos vastos pátios de distribuição, o cenário era desolador. Centenas de caminhões parados por falta de combustível ou de produto para carregar. Foi neste cenário caótico de desintegração industrial que a tragédia da Cacildes atingiu seu ponto mais irônico e doloroso. A cerveja que carregava o sorriso de Mussum não estava falhando porque o público a rejeitava. Apesar da inegável queda na qualidade artesanal, o apelo nostálgico e a distribuição em massa ainda garantiam uma demanda vigorosa. A Cacildes tornou-se, na verdade, uma refém de alto luxo dentro do cativeiro de um modelo de negócios falido. Sandro Gomes e os fundadores da Ampolis assistiam de mãos completamente atadas, enquanto a marca que haviam construído com tanto amor e suor era sugada para dentro do redemoinho. Supermercados ligavam, exigindo o carregamento de Cacildes, mas não havia alumínio para envasá-la. Distribuidores imploravam por lotes, mas a fábrica estava paralisada por falta de pagamento à concessionária de energia ou ao fornecedor de rótulos. Uma marca com potencial imenso de lucratividade estava sendo asfixiada pela incompetência administrativa e pela ganância cega de sua matriz corporativa. A Cacildes não estava morrendo no balcão do bar. Estava sendo friamente assassinada nos corredores escuros de um sistema econômico tóxico, onde o gigantismo havia engolido o propósito. O estrondo final era apenas uma questão de dias. O calendário marcava 27 de março de 2023. Era uma segunda-feira comum para a maioria dos brasileiros, mas nos bastidores do mercado financeiro e nas sedes corporativas do país, uma bomba-relógio estava a poucos segundos de sua detonação final. O Grupo Petrópolis, a terceira maior cervejaria da nação e a casa adotiva da Cacildes, estava sangrando até a morte. Incapaz de rolar suas dívidas bancárias, estrangulada pelos juros galopantes e sem dinheiro em caixa, sequer para manter a logística básica de sua frota, a diretoria da companhia tomou a única saída drástica que restava antes da falência absoluta. Naquela manhã, os advogados do grupo protocolaram na 5ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro
um pedido de recuperação judicial, em RJ, em caráter de urgência. Quando o documento tornou-se público, o choque sísmico reverberou imediatamente por toda a cadeia produtiva do país. O número estampado na primeira página da petição era assustador, quase irreal. O Grupo Petrópolis admitia oficialmente uma dívida superior a 4,2 bilhões de reais. O mercado financeiro, que já vinha sussurrando sobre a saúde da empresa, reagiu com a velocidade e a brutalidade de um predador. Grandes instituições financeiras como o Banco do Brasil, Itaú, Santander e Bradesco, que detinham a maior fatia desse débito bilionário, agiram de forma implacável. Em uma manobra judicial relâmpago que antecedeu em horas a aprovação do pedido de RJ, os bancos conseguiram congelar mais de 583 milhões de reais que ainda restavam nas contas do Grupo Petrópolis. Foi um estrangulamento financeiro total e absoluto. Do dia para a noite, uma gigante corporativa que faturava bilhões viu seu fluxo de caixa ser reduzido a zero. A ilusão de prosperidade, sustentada por anos de campanhas de marketing megalomaníacas e hologramas de alta tecnologia, desfez-se como fumaça sob a luz implacável dos tribunais. O pedido de recuperação judicial expôs as vísceras de um sistema industrial doente, revelando que a companhia vinha operando no limite da irresponsabilidade fiscal. A narrativa de expansão nacional agressiva não passava de uma bolha de crédito prestes a estourar. Para tentar convencer o juiz a aprovar a proteção contra os credores, os executivos alegaram que o bloqueio das contas causaria o colapso imediato da operação, paralisando todas as fábricas e impedindo o pagamento de salários na mesma semana. A urgência era real, e o pânico espalhou-se rapidamente dos escritórios acarpetados de São Paulo e Rio de Janeiro para o asfalto quente do chão de fábrica. A Cacildes, que havia entrado na corporação como uma joia artesanal de alto valor agregado, viu-se subitamente rebaixada à condição de mero ativo tóxico em um processo de liquidação de danos. O nome da marca, o sorriso de Mussum e o legado da braçaria Ampolis agora dividiam espaço em intermináveis planilhas de credores, anexadas a autos processuais que selariam o destino de milhares de pessoas. A engrenagem parou de girar. O gigante havia caído e o estrondo ensurdecedor de sua queda estava prestes a esmagar todos que estavam ao seu redor. Por trás das manchetes dos cadernos de economia e das batalhas jurídicas entre bancos e advogados corporativos, o verdadeiro custo do colapso bilionário começou a ser cobrado na moeda mais cruel, o desespero humano. O Grupo Petrópolis empregava diretamente mais de 24 mil pessoas, além de sustentar dezenas de milhares de empregos indiretos em toda a sua cadeia de distribuição. Quando a notícia da recuperação judicial e do bloqueio das contas atingiu as imensas fábricas em Boituva, SP, Alagoinhas, BA e Itapissuma, PE, o clima de terror tomou conta. Trabalhadores, muitos com décadas de dedicação à empresa, chegavam para seus turnos apenas para encontrar portões incertos, linhas de envase fantasmagoricamente silenciosas e supervisores que não tinham nenhuma resposta a oferecer. O medo do desemprego iminente espalhou-se como um vírus. Caminhoneiros parceiros que dependiam dos fretes da cervejaria para alimentar suas famílias e pagar as parcelas de seus veículos, viram-se presos em pátios gigantescos, impedidos de carregar mercadorias, porque a fábrica não tinha recursos para emitir notas fiscais ou pagar o combustível. A asfixia contábil estava se transformando em fome e desespero real na base da pirâmide. Para Sandro Gomes e os fundadores da Ampolis, os dias que se seguiram ao anúncio do RJ foram os mais sombrios de suas vidas profissionais. O choque de ver a empresa parceira falhar tão catastroficamente foi rapidamente substituído por uma sensação de impotência absoluta. A Cacildes estava, para todos os efeitos práticos, aprisionada nos escombros. Como a marca estava intimamente atrelada à estrutura de produção e distribuição do Grupo Petrópolis, os fundadores não podiam simplesmente pegar suas receitas e procurar outra fábrica. Os contratos os amarravam ao navio que afundava. A dissonância visual era de partir o coração. Nas ruas e nas redes sociais,
Ainda circulavam peças publicitárias antigas exibindo um Mussum radiante, brindando a vida com uma Cacildes reluzente. Mas nos supermercados, as prateleiras antes abarrotadas começavam a exibir buracos cada vez maiores. A cerveja estava desaparecendo. Não porque os consumidores não a queriam, mas porque as bobinas de alumínio necessárias para fabricar as latas não eram entregues. Os fornecedores de rótulos interromperam o fornecimento por falta de pagamento. A produção de Cacildes foi sumariamente suspensa para priorizar as poucas linhas de Itaipava que ainda conseguiam operar para gerar algum caixa emergencial. A marca que havia nascido para ser uma homenagem genuína à cultura popular brasileira tornou-se uma vítima colateral da Guerra Fria do capitalismo predatório. O sonho de ver cada brasileiro com uma Cacildes na mão desintegrou-se não por falhas no produto, mas pelo gigantismo tóxico do parceiro escolhido para a escalada comercial. A essência de Mussum, um homem simples que encontrava na cerveja um pretexto para unir pessoas, estava agora enterrada sob montanhas de processos judiciais, de execuções fiscais, liminares de bancos credores e o choro silencioso de milhares de trabalhadores fabris que não sabiam como pagariam o aluguel no final daquele fatídico mês de março. O silêncio dentro de uma instalação industrial que foi meticulosamente projetada para operar ininterruptamente é por si só uma experiência fantasmagórica e profundamente antinatural. Uma mega fábrica de bebidas em pleno funcionamento é um organismo ruidoso, pulsante e caótico. O choque constante do vidro, o sibilar do vapor pressurizado, o rugido dos motores das esteiras transportadoras e o bip incessante das empilhadeiras compõem a trilha sonora de um império em movimento. Contudo, nas semanas que se seguiram ao deferimento do pedido de recuperação judicial do Grupo Petrópolis, essa sinfonia metálica foi abruptamente substituída por uma quietude fúnebre. As colossais fábricas espalhadas pelo Brasil, outrora os corações pulsantes da distribuição nacional, foram reduzidas a imensas catedrais de aço adormecidas. Para entender a magnitude desse apagão produtivo, é preciso caminhar mentalmente pelos galpões escurecidos. As esteiras que antes transportavam milhares de garrafas e latas de Cacildes por minuto, agora acumulavam uma fina, porém visível camada de poeira. Nos pátios externos de expedição, que costumavam ser um formigueiro logístico operando 24 horas por dia, centenas de caminhões permaneciam estacionados e enfileirados sob o sol escaldante, com seus motores frios e tanques de combustível vazios. A paralisação não foi apenas uma pausa na produção. Foi um coma induzido por asfixia financeira. A interrupção drástica das linhas de invase gerou uma onda de choque imediata que viajou com violência pela capilarizada malha rodoviária do país, atingindo em cheio a base da pirâmide econômica. A tragédia do colapso fabril raramente se limita aos portões da fábrica. Os primeiros a sentirem o impacto devastador foram os distribuidores terceirizados e as pequenas transportadoras regionais. Muitos desses pequenos e médios empresários haviam contraído dívidas pessoais altíssimas para financiar a compra de frotas de caminhões, confiando cegamente nos contratos de exclusividade e no volume de cargas prometido pelo Grupo Petrópolis. Sem cerveja para transportar, o faturamento dessas transportadoras caiu a zero do dia para a noite, enquanto os boletos de financiamento dos veículos continuavam chegando impiedosamente. Mais adiante na cadeia, o efeito cascata atingiu o coração da cultura brasileira. Os donos de bares, botecos e pequenos supermercados de bairro. A Cacildes havia se tornado um produto-chave para atrair uma clientela cativa. Um consumidor disposto a pagar um pouco mais por uma cerveja premium e nostálgica. Subitamente, os refrigeradores comerciais amanheciam vazios. Os representantes comerciais do Grupo Petrópolis, que antes visitavam os pontos de venda, oferecendo promoções agressivas, agora sequer atendiam aos telefonemas, temendo ter que dar a notícia de que não havia previsão alguma de normalização dos estoques. A ruptura na base da economia foi brutal. Um ecossistema inteiro de pequenos negócios, que dependia da engrenagem pontual da grande indústria para sobreviver, encontrou-se de repente sem produto, sem parceiro e sem respostas. Enquanto a poeira começava a assentar sobre os barris vazios e as esteiras paralisadas, uma batalha muito mais fria
labiríntica e calculista, travava-se longe do chão de fábrica, nos austeros corredores da justiça empresarial. A marca Cacildes, que havia sido concebida com tanto suor e afeto, viu-se atirada de forma violenta em um cruel limbo jurídico. Como os fundadores da braçaria Ampolis haviam atrelado integralmente a sua produção, envase e logística à gigante agora falida, eles perderam o poder de intervir fisicamente no destino do seu próprio produto. A Cacildes não poderia ser simplesmente levada para outra cervejaria no dia seguinte. O contrato com o Grupo Petrópolis a transformou em um ativo atrelado ao processo de recuperação judicial. A marca tornou-se, na prática, um refém corporativo. Nos tribunais, dezenas de advogados, representando grandes bancos credores, debruçavam-se sobre planilhas de balanço patrimonial, decidindo quais ativos deveriam ser liquidados, quais linhas de produção seriam definitivamente descontinuadas e quais marcas do portfólio seriam sacrificadas para salvar o núcleo da companhia. O nome Cacildes, a imagem de Mussum e a identidade da Biritz não eram mais vistos como patrimônios culturais. Eram apenas rúbricas contábeis, moedas de troca em uma mesa de negociações implacável para o pagamento de bilhões em dívidas. A dimensão humana desse desastre é, sem dúvida, a faceta mais dolorosa da história. Para Sandro Gomes, Diogo Melo e Leonardo da Costa, a sensação de impotência era esmagadora. O projeto que havia nascido da pura vontade de eternizar a alegria de um pai estava agora manchado pela burocracia sombria da falência. Entrevistas concedidas nos bastidores e desabafos silenciosos apontavam para um sentimento profundo de luto. Não era apenas o luto por um negócio promissor que teve sua trajetória interrompida, mas a dor lacerante de ver o rosto sorridente de Antônio Carlos Bernardes Gomes, um homem do povo, imaculado em sua imagem, estampado nas páginas de processos de execução fiscal e despachos judiciais de penhora. Os trabalhadores das fábricas, muitos dos quais haviam se apegado emocionalmente à produção da Cacildes, pela energia positiva que a marca carregava, relataram o ambiente de tristeza profunda que tomou conta das instalações. Era diferente envasar a Cacildes, relatou anonimamente um ex-operador de máquinas da unidade de Boituva em fóruns trabalhistas. A gente olhava para a lata e via o Mussum rindo para a gente. Dava orgulho de mandar aquilo para o caminhão. Quando a linha parou de vez e eles mandaram desligar as máquinas de envase premium, parece que desligaram a luz da fábrica inteira. A sensação de perda e traição ecoou profundamente entre os fãs de primeira hora e o público em geral. A engrenagem do capital monopolista provou ser absolutamente insensível ao peso da história. Ao entregar o controle de um legado cultural a um sistema industrial obcecado apenas pela expansão desenfreada, a alma da marca foi moída juntamente com o caixa da empresa. As linhas de produção cúmplices e silenciosas eram o testemunho físico e enferrujado de uma verdade amarga. A indústria de massa não tem memória, não tem coração, e quando entra em colapso, não poupa sequer os heróis mais amados de uma nação. A Cacildes estava presa em um cativeiro de aço e papelada judicial, deixando um país inteiro de copos vazios e corações pesados. Quando a poeira metálica finalmente assenta sobre as fábricas paralisadas e os advogados encerram suas discussões acaloradas nos tribunais de falência, o que sobra de uma marca? Para o mercado financeiro, a história da Cacildes, sob o guarda-chuva do Grupo Petrópolis, é lida através da ótica fria de um fracasso corporativo. É mais um estudo de caso sobre alavancagem excessiva, má gestão de crise e os perigos de uma expansão financiada por dívidas impagáveis. Contudo, reduzir o destino da braçaria Ampolis a um mero acidente de percurso nos balanços contábeis seria ignorar a lição mais profunda e dolorosa que essa tragédia industrial tem a oferecer. A trajetória da cerveja que homenageava Mussum serve hoje como um dos mais severos contos de advertência para todo o ecossistema de startups, produtores artesanais e empreendedores no Brasil. Existe uma narrativa romantizada e amplamente aplaudida no mundo dos negócios contemporâneo. O sonho do exit, a saída. Ensina-se aos jovens fundadores que o objetivo final de qualquer ideia brilhante ou produto de qualidade é crescer rápido o suficiente para ser notado e, consequentemente, engolido por um gigante da indústria. O aperto de mão com um conglomerado bilionário
É frequentemente celebrado como a linha de chegada, o final feliz do conto de fadas corporativo. No entanto, a queda da Cacildes expõe a brutalidade oculta desse pacto. Ao vender a operação para o Grupo Petrópolis, os fundadores da Ampolis não estavam apenas ganhando distribuição nacional. Eles estavam, sem perceber, transferindo a guarda de uma herança cultural inestimável para um sistema cujo único Deus é a margem de lucro. A grande lição que ecoa dos corredores vazios das fábricas é que nem todo produto foi feito para uma escala colossal. Há uma beleza intrínseca e uma segurança vital em respeitar os limites do próprio nicho. Quando você injeta a alma de um projeto artesanal nas veias de uma corporação massiva, essa alma não transforma a corporação. É a corporação, implacável e padronizada, que devora a alma do seu projeto. A Cacildes não precisava estar em todos os supermercados do Brasil para ser um sucesso. Ela precisava apenas continuar sendo excelente onde quer que estivesse. A obsessão pelo gigantismo matou a essência antes mesmo da falência matar a produção. Ainda assim, no meio dos escombros financeiros e do luto de milhares de trabalhadores que perderam seus meios de subsistência, surge uma verdade incontestável e paradoxalmente reconfortante. O capitalismo selvagem pode destruir empresas, pode esvaziar contas bancárias e pode silenciar as máquinas mais barulhentas já construídas pelo homem. Mas ele é categoricamente incapaz de apagar um ícone cultural enraizado no coração de um povo. Sandro Gomes e seus sócios podem ter perdido o controle sobre a linha de produção e viram o projeto que criaram com tanto amor ser sugado pelo redemoinho das dívidas da matriz. Mas a pureza da intenção original deles sobreviveu ao desastre. Eles provaram, naqueles primeiros anos dourados de produção artesanal, que era possível tratar a cultura popular com o requinte e o respeito que ela merece. E mesmo depois que o gosto da cerveja foi diluído pela indústria de massa e as latas desapareceram das prateleiras, o sentimento que a marca evocava continuou intacto nas ruas. Nas rodas de samba do Rio de Janeiro, nos botecos da periferia de São Paulo e nas esquinas do Nordeste, Antônio Carlos Bernardes Gomes não precisa de uma mega fábrica ou de uma injeção bilionária de capital para continuar vivo. O sorriso de Mussum não pertence aos executivos de terno, aos credores bancários ou aos administradores judiciais. Ele pertence à nação. A palavra Cacildes continuará sendo dita com alegria, muito depois que as dívidas do Grupo Petrópolis forem renegociadas ou esquecidas. No fim das contas, a grande ironia corporativa é que o Grupo Petrópolis tentou engarrafar um sentimento, precificá-lo e vendê-lo em escala industrial para salvar seu próprio império em decadência. Mas a genuína alegria brasileira, aquela que Mussum encarnava com tanta maestria, provou ser fluida demais, livre demais e sagrada demais para ser aprisionada em uma lata de alumínio. O império de aço, vidro e dívidas ruiu sob o próprio peso, como tantos outros antes dele. Mas o samba, a memória e a risada autêntica, esses definitivamente são indestrutíveis. A história da Cacildes e a queda vertiginosa do Grupo Petrópolis nos forçam a olhar para as prateleiras dos supermercados com outros olhos. Por trás de cada rótulo brilhante, de cada comercial nostálgico e de cada fardo em promoção, existe um ecossistema complexo de decisões, sacrifícios e, na maioria das vezes, uma ambição corporativa implacável que ignora o valor humano. Vender uma marca não é apenas transferir um CNPJ ou assinar um contrato de distribuição. É, em muitos casos, entregar a alma de um projeto nas mãos de planilhas financeiras que não sentem, não lembram e não respeitam a história. A Braçaria Ampolis nasceu do luto e do amor de um filho, transformou-se no brinde de uma nação inteira e acabou asfixiada pelas engrenagens de um capitalismo de massa que devora a si mesmo através de dívidas impagáveis e expansões insustentáveis. No entanto, a mensagem final que ecoa dos galpões industriais silenciosos não é de derrota absoluta. O verdadeiro legado dessa história não é o fracasso corporativo, mas a resistência inabalável da cultura popular. O Grupo Petrópolis pode ter paralisado suas megafábricas e a Cacildes pode ter se perdido nos labirintos da produção padronizada e das recuperações judiciais. Mas Antônio Carlos Bernardes Gomes, o nosso eterno Mussum, permanece intocável.
A alegria autêntica e a identidade de um povo não podem ser penhoradas por bancos credores nem liquidadas em tribunais empresariais. E você? Qual é a sua visão sobre as marcas e os produtos que consumimos diariamente? Você acredita que é possível uma empresa artesanal se aliar à grande indústria e crescer sem perder a sua alma? Ou a corrupção do produto é o destino inevitável de todo negócio que busca a produção em escala colossal? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Se este documentário fez você enxergar a indústria de uma forma diferente, inscreva-se no canal e ative as notificações. Continuaremos desvendando as histórias reais, os impérios caídos e as engrenagens ocultas que moldam o nosso mundo. Até o próximo vídeo.